tema que ele nos traz hoje é Chico, Emmanuel e uma trajetória espiritual. É isso, mano? É isso aí. Então, vamos aproveitar. Boa noite a todos. Na paz de Deus, que as benesses do Cristo estejam com todos nós. Não estranhe que eu estou com esse aparelhinho aqui, é que eu quero gravar. Tenho o hábito de escutar-me depois, para ver como fica e compartilhar com outras pessoas que gostariam também de ouvir. Hoje, então, nós vamos fazer uma apresentação. Hoje é 28, domingo, para 17 anos do desencarne do Chico. E aí nós estávamos pensando, eu conversei com o amigo da casa, quando a gente marcou a palestra, a gente não sabia que estaria de aniversário. E aí eu me lembrei de uma fala da Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: a gente poderia ter dito, né, mas que coincidência. E a Joana diria assim: a coincidência é a vontade discreta de Deus para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Não existe coincidência. Então é a nossa homenagem ao Chico. Nós vamos fazer uma trajetória desses dois espíritos, o Emmanuel e o Chico Xavier, o seu mentor espiritual, para nós vermos como se constrói a existência de duas pessoas e onde nós nos enxergamos nessa caminhada. Porque a caminhada deles é a nossa caminhada. Toda a família espírita, a família cristã de uma forma geral, ela tem essa trajetória já religiosa nesses passados. Vamos lá então? Não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvidos. Isso é uma anotação que está lá em Atos dos Apóstolos, 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar. Tudo o que nós sabemos de Jesus veio pelas anotações dos evangelistas. Evangelistas foram aqueles que escreveram o Evangelho. O que é Evangelho? Aquilo que Jesus falou ou fez. Eles foram anotando. Depois de muito tempo foram juntando. Pensa em 50 anos depois, 60 anos depois, nada muito próximo. E imaginem, numa época em que a linguagem era muito tosca, a poesia praticamente não existia. Então falar de Jesus na beleza dele, naquela época, era impossível. Precisaria de poesias, precisaria de uma linguagem apropriada, de uma fala mais culta para poder descrever pequenos pontos muito lindos da vida de Jesus. Coube então a quem fazer isso? A mediunidade. Muitas décadas, muitos séculos depois, 20 séculos depois, a mediunidade eclodiria e iria trazer para nós a vida de Jesus que nós conhecemos. Pontos importantes que nós não tínhamos nem eles como anotar. Então, caberia aos novos apóstolos da nova era, os mensageiros, trazer essa nova mensagem, e agora de todas as gamas, desde histórica, poética, filosófica. O primeiro contato que o Chico teve com o Emmanuel foi em 1927. Ele tinha 17 anos. Ele era bem jovem. Foi à beira de um rio. Chico tinha 17 anos. Os trabalhos de Chico Xavier. Vamos pegar aqui. Aqui, ó.
e Emmanuel, entretanto, só começaram mais tarde, em 31. Ele teve um contato, mas somente mais tarde, quando o Chico já tinha uma maturidade espiritual para compreender. Então, e o Emmanuel faz uma proposta de trabalho para ele, citando uma palavra 3 vezes. Para os espíritos superiores, quando a gente fala espírito superior, são espíritos que têm uma envergadura moral maior. Não é superior no sentido de ser mais do que nós. É superioridade na alma, no caráter, na pessoa, no ser, no amor. Isso é superioridade. E não questões políticas sociais. Então, para atingir determinado fim, ele vai dizer o seguinte: é necessário que você tenha disciplina. Pensem assim, se nós pegarmos uma criança pianista hoje, ela não nasce pianista da noite para o dia. Ela teve uma disciplina. Se nós pegássemos a melhor bailarina do mundo, nós vamos ver nela alguém privilegiado? Não, ela teve muita disciplina. Então é muito cuidado quando a gente diz assim, mas ele é inteligente, ele é sortudo. Não, ele não é inteligente. Ele tem disciplina, ele tem ordem, ele tem foco. Então, senão nós vamos atentar para a questão do privilégio. E para Deus não existe privilégio. Existem méritos adquiridos pelo seu esforço. E que é medido sempre pelo esforço e não pela aquisição. Uns adquirem mais e outros menos. Para Deus isso não importa. O importante é o mérito dessa aquisição, porque uns podem ter um pouco a mais, uma facilidade a mais, e outros uma facilidade a menos. Mas para Deus esse mérito está no esforço que a criatura faz. Talvez ele não adquiriu mais porque não lhe foi dada a oportunidade. Mas ele tem o mérito de ter tentado. Então, o Chico foi convidado não como alguém que simplesmente Deus achou bonitinho e colocou ali. Não, por um mérito de um esforço dele. Toda a obra deste Espírito Emmanuel, que vai trabalhar com Chico, inicia as portas da poesia. Você sabia que tem um estudo que saiu agora há pouco, que quem lê poesia tem maiores rendimentos mentais, cognitivos, em qualquer faixa de idade, que a poesia trabalha muito fortemente todos os 2 lados do cérebro. É o tipo de texto que não fica somente de um lado ou de outro quando elaborado, mas ele transita entre os 2 lados. E o Emmanuel, então, vai convidar no mundo espiritual, olha só que interessante, os maiores nomes da literatura, da poesia do Brasil. Meus irmãos, isso causou um escândalo na época. Porque essa gente toda, essas pessoas todas já estavam desencarnadas. Eram os maiores poetas do Brasil. Como alguém pobre, mineiro e negro, porque chamavam ele de negro, como esse negro ousa psicografar Castro Alves? Como? E quando examinavam os livros, ficavam admirados. O maior crítico da literatura brasileira, que foi Agripino Grieco, foi examinar o Chico Xavier e disse que ficou espantado, a ponto de dizer assim: se esse homem é uma fraude, então ele merece uma cadeira na Academia de Letras. Porque ele então é igual aos poetas. Como alguém consegue tal façanha? E aqui nós temos literaturas diferentes uma da outra. Poesias totalmente diferentes. Mas o Emmanuel queria causar um impacto no Brasil. E era exatamente isso. Causar um impacto. Mas iniciar pela poesia.
um pouquinho aqui fora, porque mudamos o computador, então algumas configurações irão sair. Nós temos notícia desse espírito Emmanuel em sua obra, no seu livro, há 2000 anos atrás. Então, o próprio livro dele se chama Há 2000 anos atrás. Ele vai iniciar a sua trajetória contando, na psicografia do Chico, a sua história, a história do Chico e a história de muitos de nós, narrando o fato que aconteceu há 2000 anos atrás. É quando ele conhece Jesus. O seu nome aqui, ó, ele era um patrício romano, ele tinha uma alta patente, Publius Lentulus Cornelius, em vida pregressa, Publius Sura, que culminou no romance extraordinário há 2000 anos. Nessa existência, ele vai ver o apóstolo Paulo, que vai ter um reflexo muito grande depois no Brasil. O apóstolo Paulo já pregava naquela época, falando de Jesus. Ele viu uma única vez o apóstolo Paulo. Quando ele entrava em Roma e ele viu o apóstolo Paulo pregando. A única vez que ele viu. E aquela única vez ele se tornaria um dos maiores discípulos, porque Emmanuel é apaixonado pelo apóstolo Paulo. A nossa irmã estava lendo aqui um livro, era Fonte Viva? Não? Foi lá na casa dela que abriu o livro Fonte Viva. Ele faz uma homenagem ao apóstolo Paulo nessas obras que nós vamos mostrar. Aqui neste livro ele vai conhecer, ele vai contar o seu relato quando ele conhece Jesus. A sua filha Lívia estava com lepra. E a sua esposa havia falado que tinha um menino, um jovem, porque Jesus era um jovem, de uns 20 anos, que pregava e curava as pessoas. Ele era esguio, mãos compridas, a cabeleira queimada pelo sol, lembrava um loiro, os olhos esverdeados da linhagem de Davi. A boca era cortada e sangrava, os pés eram queimados do sol, a sua face era dourada. Quando Públio, no auge da sua dor, de ver a sua filha partindo, ele vai até Jesus à noite para conversar com aquele rapaz que estava pregando no mar da Galileia. Quando ele chega por trás, Jesus percebia a léguas tudo o que estava acontecendo. E ele viu Públio chegando por trás e disse: "Por que me procuras à noite, senador?" Notem que a colocação é para instigar o orgulhoso. Por que ele não procurou de dia? Porque ele não queria ser mal visto. Ele não queria ser mal visto, porque ele era um surra, um doutor. Ele era um grande da época de Roma. Orgulhoso, porque é assim que ele vai descrever o homem Públio, aqui a imagem dele, de Emmanuel, o homem orgulhoso da época. E o que ele faz? Jesus diz assim para ele: "Por que me procuras à noite, senão?" E ele cai no chão, chorando em desespero, e lhe suplica: "Eu vim porque eu preciso que tu salve a minha filha." E Jesus olha para ele e diz: "A sua filha já está curada, senador. Não por ti, mas por Lívia." Lívia era a esposa que tinha se tornado cristã. Não por ele, que era um orgulhoso, ele não tinha merecimentos. Não por ti, senador. Até quando mais? Ele queria dizer no sentido de existências. Porque na obra ele vai narrar uma existência ainda anterior, que aí eu vou deixar vocês lerem para vocês saberem quem é. Aqui nós temos uma lápide, ó, encontrada, que faz referência a Públio, uma suposta imagem desse senador.
Ó, uma lápide aqui, ó. Aébio coreano, foi achada, está no Museu de Roma, essa imagem. Vamos avançando aqui. Também tem esse monumento funerário da família de Públio Genésio, do século I ainda antes de Cristo. Pertencia à família deste senador. Depois também nós temos mais algumas imagens, ó, uma furna de Públio Nonius Etus, está no Museu do Vaticano, uma urna funerária. Aqui nós temos também um busto do Públio Cornélio Ciprião. Todas, segundo os relatos da pesquisa, fazem referência a esse senador, citado na obra do Chico Xavier. Ainda no livro Há 2000 anos, ó, nesta obra consta que Emmanuel foi Públio Lentulus, como nós vimos. Eu não ia contar para vocês, mas depois eu acabei vendo que está aqui a informação. Ele foi o seu próprio bisavô. Ele era a reencarnação do seu próprio bisavô. Ele teria, porque no livro ele vai relatar os sonhos que ele tinha, estranhos, muito próximos do seu bisavô, mas que era uma das existências dele mesmo. E faleceu estrangulado pelos seus impiedosos, esse avô, né, na época de existência anterior. Mas o Públio, né, a morte dele, a desencarnação dele, não foi uma desencarnação muito feliz. Ele acaba desencarnando em Pompeia, no ano de 79, vítima das lavas do vulcão Vesúvio, cego, sentindo-se arrependido e voltado aos princípios de Jesus em Cafarnaum. Esse vulcão, quando implodiu, era em Pompeia, ele jogou muita lava para cima. Imagine que toda essa poeira tóxica, cheia de gases, foi cobrindo tudo, né? Foi sufocando as pessoas que estavam ali. Muitas morreram realmente pelas lavas, pelas pedras, outras morreram pelo sufocamento. E esta poeira ela vai caindo, vai matar a pessoa, né? E com o tempo vai petrificando essas criaturas, como temos aqui, ó. Nós trouxemos umas imagens, ó, pessoas que viveram na época, ó, totalmente petrificadas, olha aqui, ó. As escavações, pensem que, olha o tamanho aqui, ó, da grossura de poeira que foi descendo, criou-se rochas, foram sendo escavadas, foram sendo encontrados então. Aqui com certeza deve ter um deles, e quem sabe, nós mesmos. Nós mesmos podemos estar aqui. E aqui então foi o fim de Públio, né, o senador arrogante, que no mundo espiritual depois então se propõe a retornar à Terra, e aí ele vem agora. Aqui ó, nós temos mais umas imagens, ó, temos até um cavalo ó, petrificado nas escavações. Aqui uma pesquisadora, acredito que seja uma arqueóloga, limpando uma das paredes das residências, ó, aí encontrando os desenhos, fazendo as escavações. Aqui a cidade de Pompeia, já sendo mais limpa, para que a gente pudesse ver. Isso tudo está preservado. Aqueles corpos, objetos, estão todos sendo preservados por uma pesquisa. Só que ele, 50 anos depois, reencarna. Mas agora ele não reencarna mais com um poder. Ele vem agora como um escravo. Aqui. No ano de 131 ainda, na era cristã, ele retorna aos palcos, né? Nascido em Éfeso, de origem judia, e seu nome vai ser Nestório. Ele é um escravo. Foi escravizado por ilustres romanos que o conduziu ao antigo país de seus antecedentes. E ele se torna-se liberto pelo patrício Elvídio Lúcio, que mais tarde nós vamos ver quem foi essa criatura e o papel fundamental dela. Do venerável Quinéio Lúcio, que mais tarde vai psicografar muitos livros pela mão do Chico. Então, 50 anos depois, temos o livro Há 2000 anos, depois temos o livro 50 anos depois.
Quinéio Lúcio, então o senhor que tira o patrício, né, que vai comprar este escravo, olha só, ele irá comprar o escravo e ele observa, o Quinéio Lúcio, que aquele escravo ele tinha uma imponência arrogante. Porque, gente, a riqueza e a pobreza é um estado da alma. Se eu sou pobre na minha alma, não adianta ter dinheiro, eu vou ser sempre pobre. Se eu tenho uma nobreza na alma, até mesmo sem condições financeiras, eu serei nobre. O dinheiro, ele nos denuncia, ele não nos transforma. Porque o dinheiro não tem poder, ele nos revela. Então, ele observava que aquele escravo era um pouco imponente, mas de uma intelectualidade. Então, ele compra. O autor do livro dos Infantis, que nós vamos ler aqui, mais tarde, esse espírito, Quinéio Lúcio, séculos depois, pelas mãos do Chico, vai psicografar uma série de livrinhos infantis e vai dar o seu nome de Neio Lúcio. Nós vamos encontrar o Neio Lúcio psicografando vários livros infantis da época, inclusive o célebre livro Jesus no Lar, que é um livro voltado ao Evangelho no Lar, pela editora Alvorada Cristã. E quem foi o Quinéio Lúcio na época de Chico? Arthur Joviano casou-se com Francisca, tendo diversos filhos, entre eles Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, da Inspetoria Regional do Serviço, foi abolicionista e progressista da República. Este senhor é a reencarnação do Quinéio Lúcio, o antigo comprador do escravo Nestório, que era o próprio Emmanuel, que mais tarde, séculos e séculos depois, reencarna, e como ele tinha já a postura de um administrador, lembrem, o que é nosso é nosso. Se tu é nobre, tu leva, se tu é pobre, tu não leva. Ele então vai ter uma fazenda na época, e a pedido do próprio Emmanuel, ele emprega o Chico Xavier. E é onde o Chico Xavier vai trabalhar. Ele vai trabalhar até se aposentar. Notem como nossas existências estão entruncadas, assim é a nossa vida. As nossas existências estão todas, as pessoas que se relacionam conosco, elas não estão de graça na nossa vida. E observem que o Chico Xavier ainda existe a postura de senhor e a postura de servidor. Ele está em pé. Então nós carregamos aquilo que nós conquistamos ou não conquistamos. É da nossa postura. O filho dele vai então, na verdade ele é o dono dessa fazenda, e o filho, o Arthur Joviano, é que vai dar o trabalho para o Chico Xavier. O suporte aqui, a Fazenda Modelo, onde o Chico Xavier, nessa fazenda, meus amigos, Chico Xavier psicografou vários livros. Seria a família citada na obra 50 anos depois, a família aquela que comprou, na qual compraram o escravo Nestório Emmanuel reencarnado. Séculos depois, então, eles adaptariam, continuaria ainda com o seu legado de poder, e o Chico Xavier psicografa nessa fazenda a obra mais fantástica das suas mãos, Paulo e Estevão. Quem leu este livro é o livro mais fantástico que o Chico Xavier já psicografou, dentre todos que são maravilhosos. Esse aqui. Essa obra é uma homenagem que o Emmanuel faz ao apóstolo Paulo, e ele vai psicografar esse livro, Paulo e Estevão. O Chico Xavier ele era tão procurado que ele entrava dentro de uma casa dessa, imagina, ele entrava dentro do porão. Não tinha luz.
Notem que nós achamos que a nossa vida é difícil, né? Sabe como é que ele psicografou 500 e poucas folhas? Imagine que uma psicografia numa folha cabe 3 linhas, né? Porque o Chico fazia aquele garranchão assim. Então imagina quantas folhas ele precisava para fazer 500. Então ele entrava, ele conta, e eu vi isso ouvindo da boca dele. Ele entrava para dentro daquele porão, não tinha luz. Bom, ali era um serviço extra, ele não podia ficar usando a luz. Então ele levava uma vela. Ele botava a velinha aqui do lado, e aí ele diz que era tão interessante que a única companhia que ele tinha era um sapo, que vinha todas as noites e parava ali do lado dele. Parava do lado da vela. E aí ele olhava para o sapinho e começava a psicografar. Ele chegava em casa às 5 da tarde. Aí ele ia, comia uma bolacha, tomava um chazinho e ia, psicografava até as 2 horas, 3 horas, para no outro dia se levantar às 5 para trabalhar. Porque ele ainda trabalhava. Então ele conta que ele dizia para o Emmanuel assim, quando chegava, eu vou comer alguma coisa. Aí o Emmanuel disse assim, sejas breve. Sim, mas vocês comeram pelo menos alguma coisa, senão eu vou morrer. E o Emmanuel dizia assim, ó, uma bolacha e um copo de leite, você não morrerá. Eu estou só com um olho, você se esqueceu? O meu já está destruído. E agora, tu quer me sacrificar, só tem um olho? Chico, ter um olho é chique. Tem pessoas que não têm os olhos. Para de reclamar, vamos trabalhar. E ele começava a psicografar. Quando terminava aquele monte de psicografia, no outro dia ele tinha que datilografar. E era maquinazinha, não tinha nem corretor. E nem o Bex do Note, que a gente volta e apaga. Ele datilografava, apagava as folhas para usar de novo. Como ele não tinha muitos recursos, ele pedia para as pessoas que comprassem pão, guarda a folha para mim, e as pessoas guardavam as folhas. É um espírito de renúncia. Ele deu até a última gota dele da sua promessa de trabalho. Quando a luzinha apagava, o sapinho ia embora. E ele disse que o médium é como um sapo com uma vela na cabeça. Quando a vela está acesa, a mediunidade, é tudo muito lindo. Porque ele viaja pelos mundos e pela história. Porque o Chico viajava pela história enquanto psicografava, ele via os palcos romanos acontecendo e a mão ia psicografando. E aí ele diz que quando a vela apagava, ou seja, quando a mediunidade apagava, ele voltava ao pântano da vida. Então, sapinho voltava ao pântano. Enquanto ele estava perto da velhinha, ele estava iluminado. Depois ele voltava ao pântano da vida. Então ele diz, o verdadeiro médium é como um sapo com uma vela na cabeça. No século III, na obra Ave Cristo, a terceira obra do romance, novamente nós vamos ter ele nos palcos, agora como o moço. Aqui, no século III, é o cenário para as tramas relatadas Ave Cristo. Peregrina nas terras como moço, podemos encontrá-lo nas vestes de Quinto Varro, era o seu nome. Patrício romano, apaixonado pelos cultos, agora ele volta de novo à ordem patrícia, ideais de liberdade, já com outro pensamento, um pensamento de mais humildade. Essa obra é uma obra que vai relatar os martírios dos cristãos, as perseguições, as mortes nazarenas, para todos nós. O livro, aqui estava um pouco mais, o cenário cristão, os cristãos cantavam. Eu fico imaginando a fé dessas pessoas, né? Cantar na hora da morte. Diz Emmanuel que eles viam
as entidades espirituais caminhando entre eles. Eles viam os espíritos nobres, porque os espíritos nobres faziam questão de estar junto deles naquele momento. Porque eles iriam marcar o momento fundamental da Terra, que é o que todos vamos passar. Todos vamos ter que carregar a nossa cruz e dar o nosso testemunho. Diz Emmanuel, todo aquele que acredita na verdade dará inevitavelmente o testemunho dela. Terá que dar o testemunho dela. Aqui nós temos mais algumas imagens destes palcos de horrores, né? Onde será que nós estávamos? Nós estávamos aqui ou nós estávamos aqui? Sabe o que é grandioso do Espiritismo? É que nós não vamos lembrar. Isso que é grandioso. Porque é um convite que a espiritualidade nos faz exatamente para que a gente não precise lembrar, mas sim o recomeçar todos os dias. Não importa o passado, o importante é o que tu faz hoje. Aqui então nós vamos ter um pouco ainda das arenas, né? Que não eram somente os cristãos, mas os gladiadores. Ainda nessas arenas nós vamos ter o espírito Meimei, como a cristã Blandina, que ela foi executada nas arenas, até a morte por um touro. Esse espírito era tão renuncioso que mais tarde o Emmanuel vai convidá-la a escrever alguns livros psicografados pelo Chico. Aqui está ela, o espírito Meimei. Em 1913, então, 1613, veio o livro Renúncia. Nessa obra nós vamos entender o que é renúncia, o que realmente é renúncia. Nessa obra, o Emmanuel já volta agora como um religioso, o padre Damiano, nascido na Espanha. O livro se dá na Espanha, já não mais na Velha Roma, onde oficiou na igreja de São Vicente, desencarnou em idade avançada no presbítero de São Jacques de Passo Alto, no Burgo de São Marcelo, em Paris. Alguns detalhes da encarnação constam no livro Renúncia, pelas mãos do Chico. Aqui, ó, eu trouxe para nós a igreja que ele psicografou, trabalhou com o padre Damiano, essa religião na Espanha, essa igreja. Aqui nós temos mais algumas imagens da basílica por dentro. Linda, ó. Aliás, as igrejas medievais são todas lindas. Aqui ainda, ó, nessa obra, então, o Emmanuel vai falar do espírito de Alcione, que vem a ser, mais tarde, considerada pela Igreja Católica como a Santa Marina de Betínia. Esse espírito, segundo Emmanuel, a obra vai relatar Alcione, ela vem de Sírius, de um planeta muito distante do nosso, em renúncia a uma pessoa amada que ficou para trás na evolução, e em nome do amor ela tenta voltar para resgatá-lo e auxiliá-lo. Então o Emmanuel vai relatar nesse livro o doloroso martírio que ela vai viver, né, na Espanha, e que Damiano, que é o espírito Emmanuel, vai ser o seu confessor, o seu protetor, que irá auxiliá-la. Aqui nós temos, ó, o Renúncia encontra-se num espaço mais ou menos histórico, deslocado na frívola Paris do reinado do vaidoso Luís XIV. Esse era o cenário de uma alta vaidade, né, de iluministas.
Olha o planeta que ela veio comparado com a Terra, gente. A Terra está aqui. Olha o Sol. Ela desce de um planeta onde a felicidade já é completa. Os mundos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, são habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. A casa do meu Pai é o universo. As moradas são os mundos, diz o Evangelho. Há muitas moradas na casa de Deus. Gente, o Sol é imenso para nós, a Terra some. Sair de uma imensidade dessa para vir para cá é muita renúncia. Leiam essas obras. Nós vamos entender na íntegra mesmo, um olhar tipicamente conectado com Jesus, o que é uma mediunidade com Jesus. Mais tarde, então, ele volta ao cenário da vida física como o Padre Manuel da Nóbrega. O Padre Manuel da Nóbrega, de acordo com o Chico Xavier, em participação no programa Pinga Fogo, tem um programa, até está no YouTube esse programa, ele vai relatar que Emmanuel teria sido a encarnação do Padre Manuel da Nóbrega. O Padre Manuel da Nóbrega foi um dos jesuítas que vieram para o Brasil junto com o Padre Anchieta para trabalhar as terras primeiras do Brasil. E é nesse cenário, olha aqui, ó, ele vai fundar então o Colégio São Paulo. Por que será, né, que ele dá o nome do colégio de Paulo? Ele era tão apaixonado pelo apóstolo Paulo que ele funda a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo recebe o nome do apóstolo Paulo, em homenagem ao apóstolo Paulo, dada pelo espírito Manuel da Nóbrega, que vinha a ser o próprio Emmanuel encarnado. E o funda também a escola, em seu nome. Sua passagem pelo Brasil, como Padre Manuel da Nóbrega, antes de reencarnar como Padre Damiano, né? Reencarnou em Portugal, missioneiro jesuíta, Padre Manuel da Nóbrega, nascido em 18 de outubro de 1517, em Safins Douro, em Portugal. Foi primeiro missionário do cristianismo em terras brasileiras. A missão dele no Brasil já começa há muito tempo. A missão do Emmanuel no Brasil não começa com o Chico Xavier. Com o Chico Xavier é uma parte da finalização desta missão, antes de encarnar novamente. Aqui, ó. E ao mesmo tempo, os primeiros juristas que o Brasil conheceu. Uma interessante colocação aqui, que ao fazer a pesquisa, eu descobri que ele estudou direito. Ele é o primeiro jurista que o Brasil recebeu. O Padre Manuel da Nóbrega estuda direito na Espanha, em Salamanca. Aqui é a universidade que ele estuda direito. E nós vamos ter, então, ele como o primeiro jurista formado pelo Brasil. Participou da fundação de Salvador, mesmo para Manuel da Nóbrega, e do Rio de Janeiro, e também nas lutas contra os franceses, juntamente com Mendes Sá. Juntou-se em 1563 ao padre José de Anchieta, e juntos iniciaram um trabalho na pacificação dos tamoios, que acabaram por retirar o seu apoio aos invasores franceses. Há uma discordância universitária e escolar que diz que os jesuítas vieram para o Brasil, quiseram catequizar os índios e dominar os índios. A informação que nós temos é aqui, ó. Depois eu vou chegar nessa informação. Depois, ó, dia 25 de janeiro de 1554, funda a cidade de São Paulo, com a Companhia de Jesus, da qual faziam parte José de Anchieta, Manuel da Nóbrega. Escalaram a Serra do Mar, chegaram ao Planalto de Piratininga, onde encontraram ares frios e
e temperados como os da Espanha. Ele dá o nome então à cidade de São Paulo, como nós vimos. E aqui, ó, nesta obra que não é espírita, o autor vai dizer que os índios queriam ficar muito mais com os padres, porque a vida inteira eles tinham dado a vida para os seus deuses. E de repente aqueles homens trouxeram um Deus que não queria a vida deles, que morria por eles. E eles se apaixonaram. É uma outra versão. Porque a vida inteira eles eram escravizados e mortos pelos deuses. Viam seus filhos sendo sacrificados, suas mulheres. E de repente chegam homens que não lhes pedem a vida e nem lhes tiram a vida. Antes, porém, lhe diz: o nosso Deus morre por você. Depois o Emmanuel vai se apresentar na França, ó, trabalhando com o Allan Kardec, mas agora em espírito ele vai se apresentar na França e é convidado por Jesus, não mais agora está encarnado, né, nessa época, ele está como o Espírito Emmanuel se apresentando, o Públio, e vai escrever para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o título O Egoísmo, porque o egoísmo foi o que lhe marcou muito nas existências. O egoísmo está a chaga de toda a humanidade. Deve desaparecer da Terra, porque entrava o seu progresso moral e está reservado e assim se vai. Agora, ele não encarna mais no Brasil, nesta época, então ele constrói com Jesus, com uma falange de espíritos mais sábios, mais amorosos, um projeto para o Brasil. E esse projeto que ele vai trazer para nós é o projeto que Jesus nos traz. Este símbolo de Jesus segurando uma lamparina é para nos dizer esclarecimento lenitivo, que é o que o Espiritismo traz para nós. Nesse projeto, então, eles iriam ressuscitar os mortos, porque o Chico praticamente ressuscita os mortos. Os mortos estavam anestesidos, não existiam. Ele traz os filhos de volta às suas mães, psicografando. Ele traz as mães de volta para os filhos, os pais de volta para os filhos e para as esposas, e assim vice-versa, para dizer que a morte não existia. Os mortos retornariam para entoar o cântico da imortalidade, através dessa imagem simbólica, né, na escrita e na psicografia. O Evangelho segundo o Espiritismo seria outro depois da França. Chico Xavier tornou o Evangelho de Jesus da França um outro Evangelho. Ele escreve então, ele psicografa 468 livros. Vocês imaginam uma pessoa escrever 468 livros à mão? Nunca admitiu ser autor, porque não era ele que pensava, eram os espíritos, ele só cedia à mediunidade. Por esse motivo não aceitava dinheiro algum ético. Isso aqui está bem descrito, ó. Caráter e ética. Por esse motivo não aceitava dinheiro algum com a venda de seus livros. Cedeu todos os direitos autorais para as instituições de caridade. Vendeu mais de 50 milhões. Isso aqui é até a época em que eu peguei a informação, só que está sendo vendido constantemente, todos os dias, cada vez mais livros de Chico Xavier. Então isso daqui já deve ter triplicado para mais. 15 idiomas foram traduzidos, foram 118 livros de Emmanuel psicografados. Só do Emmanuel
em parceria com o Chico, foram 118. O restante foram outros autores que iriam ser convidados, então, por Emmanuel a fazer parte desse trabalho. Esse projeto histórico, dessa trajetória desses dois seres, aqui, ó, está descrito, eu havia mostrado para vocês, ó, os 5 livros básicos históricos de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, falando da vida do Paulo, Renúncia e Ave Cristo. Esses livros, eles não têm uma sequência entre si, mas eles têm uma sequência só na compreensão das existências consecutivas. Mas as histórias são livres, porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos ir mudando. A nossa história não é livre. Ele vai trazer ainda para nós, o Emmanuel, ó, um colar de pérolas vinda do mundo espiritual, a caminho da luz, falando da história, da trajetória da humanidade para todos nós. O Consolador, um livro de perguntas e respostas de todas as linhas: política, ética, filosofia, sociologia, pedagogia, psicologia, antropologia. Nós vamos ter na mesma sequência ainda o livro chamado Emmanuel. Depois nós vamos ter Encontro Marcado, livros de mensagens e perguntas. Roteiro, um livro ainda de mensagens também para nós. Vida e Sexo. Pensamento e Vida. E Rumo Certo. E por fim, Palavras de Emmanuel. Essas obras, aqui estão elas catalogadas. É um sequencial dele, de perguntas, reflexões só desse autor espiritual, juntamente com essa parceria com esse seu amigo, né, Chico Xavier. E não podia faltar a coleção Fonte Viva, né? A coleção Fonte Viva é uma coleção baseada nas epístolas do apóstolo Paulo, nas passagens de Jesus, em que ele pega um trechinho e ele esmiuça aquilo para os nossos dias de hoje. Esses livros são excelentes para nós fazermos o Evangelho no lar, para nós fazermos a leitura vagarosa, para nós refletirmos questões do dia a dia. Então, é chamado de a coleção Fonte Viva, porque ele começa no livro Fonte Viva, depois ele pula para o Caminho, Verdade e Vida, para o Nosso e Vinho de Luz. Não há uma sequência entre essas obras. Ele vai ter parcerias. O Emmanuel, espíritos nobres não trabalham sozinhos. Quem trabalha em equipe diz nós. Quem não trabalha diz eu. Eu fiz. Quando a pessoa tem o espírito de equipe, ele diz nós fizemos. E o Emmanuel trabalhava em equipe. Convidou então o Humberto de Campos, que vai trazer ali para nós 6 obras fundamentais para a nossa reflexão e uma grandiosa obra contando a história espiritual e missão do Brasil. Qual é a missão do Brasil? Nós vamos ver desde o Brasil Colônia os palcos das reencarnações e o porquê o Brasil foi e é escolhido pelas fontes espirituais para ser o ponto de partida no mundo. Esse espírito era um dos espíritos que estava na Terra. Ele tem esse traje porque ele era um membro da Academia de Letras Brasileira. Aqui, ó, nós temos o mais célebre de todos que a gente conhece, André Luiz. O seu primeiro livro, Nosso Lar, e toda a série Nosso Lar, mostrando para nós e relatando o mundo espiritual como ele é. Um espírito que cai e declina no mundo espiritual e vem nos ensinar e nos mostrar a trajetória de todos os palcos e dores humanas, inclusive que ele não estava isento disso. Mas, no domingo próximo,
Então, ele deixou o Brasil, né? Foi carregado por uma multidão. Diz Eurípides, que era o seu filho, e é o seu filho, que naquela tarde o coração já estava parando. E aí ele entoou uma fala muito baixa e disse assim: Eurípides, o Brasil ganhou, lembra? Era a Copa do Mundo, final da Copa do Mundo. Era penta, né? Ele perguntou: Eurípides, o Brasil ganhou? E Eurípides olhou para ele e disse: é tetra, Chico! Ele olhou para o céu e fez: Pai nosso, que estás no céu. À medida que ele ia orando, ele ia se despedindo. Ali terminava a missão espiritual dessas duas almas sofridas que trouxeram naquele colar de pérolas de obras que nós vimos. Um trabalho que reflete hoje nas nossas existências e vai refletir nas gerações dos nossos filhos e nas nossas próximas existências, que nunca mais vai se terminar. Vai haver milhares de estudos nas academias, nas universidades, e já estão despontando as áreas médicas, as áreas jurídicas, as áreas educacionais. As ciências, os seminários, os congressos, todos falam de André Luiz. O livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, de 1930 e poucos, quando a ciência ainda nem despontava, ainda é estudada até hoje pelas universidades de medicina. E é um dilema, como pode ser tão atual. Mas ele orou a Deus e a Jesus. Diz o Espírito Joana de Ângeles que se nós pudéssemos olhar para o céu e tivéssemos um microscópio, nós viríamos duas estrelas saindo da Terra e indo em direção ao outro planeta, a Estrela de Magalhães. A Estrela de Magalhães, quando nós olharmos o Cruzeiro do Sul, que é uma cruz, ela é aquela estrela do pé da cruz. Não é à toa que é a base do cristianismo. Era a morada de Chico Xavier e dos espíritos da sua envergadura cristãos. Que quando Jesus chegou a ele, disse: vem. Deve ser nobre, né? Alguém, no momento em que nós partirmos, e alguém disser: vem, meu irmão, terminou a tua tarefa. Vem para o lado de cá. Vem fazer parte da nossa equipe. Joana diz que era um anjo que voava em direção. E Jesus lhe dizia: eu lhe levarei a um lugar aonde se estabelece a paz. Vem, Chico. Ele quis entrar num sono, o sono do justo. E Jesus lhe diz: desperta, Chico. Quem trabalha para mim não dorme jamais. Para encerrar então, vai nos dizer assim, o Emmanuel: assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus próprios desejos é que te configuram a vida. Não existe garantias. Nada é suficientemente seguro. Sob a perspectiva do amor, nada é necessário. O bem que praticares em qualquer lugar será teu advogado em toda a parte. O bem que vocês fizerem em qualquer lugar será o teu advogado em qualquer parte. Boa noite.